Você conhece o ICMS? Sabe como isso impacta no consumo e como isso também impacta na sua empresa no dia a dia? Então fica comigo até o final desse vídeo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse famoso imposto. Empresário desse Brasilzão, você já sabe, eu sou o Thiago da DC Tech e junto com outras pessoas aqui nós estamos responsáveis em fazer a sua empresa decolar com segurança junto ao fisco e tirar dúvidas acerca do tributário, contábil e trabalhista. E hoje o nosso tema vai ser sobre o ICMS, esse imposto que dá tanta dor de cabeça e, claro, é extremamente complexo. Então não espere que a gente vai esgotar o assunto somente nesse vídeo, porque o ICMS tem várias nuances, diversos detalhes que a gente teria que fazer um curso específico de vários dias para falar somente dele e de todos os impactos que ele traz, tanto no consumo para o consumidor, quanto para você que possui uma empresa que vende mercadorias. Então pega o seu cafezinho e bora falar um pouquinho sobre ele. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que o ICMS ele foi regulamentado pela Lei Candir em 96. E o ICMS ele é um imposto estadual, ou seja, cada estado possui as suas regras, as suas alíquotas, a sua forma de tributação e incide sobre a circulação de mercadoria, sobre o transporte interestadual e sobre os serviços de comunicação. Bom, se você hoje, então, é um empresário, se você é uma empresa, possui CNPJ e circula com mercadoria, faz vendas de mercadoria, você é um contribuinte do ICMS. E para que você consiga emitir nota fiscal de venda de mercadoria e automaticamente apure esse imposto, você precisa ter uma inscrição estadual. Essa inscrição identifica a sua empresa junto ao seu estado e te habilita a circular com mercadorias e fazer vendas. O segundo ponto que você deve conhecer é que o ICMS ele é um imposto que incide sobre o consumo. E como que funciona isso? Bom, a cada fase de circulação da mercadoria haverá a incidência do ICMS e esse valor ele é embutido dentro do preço da mercadoria. Então pensa comigo, você tem a indústria que fabrica determinado produto, aí ela faz a venda dela para o distribuidor. Nessa venda houve uma circulação de mercadoria e consequentemente a incidência do ICMS. E esse valor vai estar embutido dentro do preço da mercadoria. O distribuidor depois faz uma venda para o varejo, ou seja, uma nova circulação de mercadoria onde haverá uma nova incidência do ICMS e, consequentemente, ele vai ser embutido dentro do preço da mercadoria. O varejo, finalmente, faz a venda para o consumidor final, havendo uma nova circulação de mercadoria, uma nova incidência do ICMS e, novamente, esse imposto é embutido dentro do preço da mercadoria, que quem acaba arcando com todo o custo dele é o consumidor final. Então, o ICMS ele é um imposto que incide sobre o consumo, incide em todas as fases de circulação, agregando o valor da mercadoria e, consequentemente, aumentando o valor desse produto até chegar na mão do consumidor. Mas como eu disse, o ICMS ele é um imposto estadual, onde cada estado define as suas regras próprias com relação à incidência e apuração desse imposto. Então você deve observar aonde a sua empresa está localizada e verificar o regulamento do seu estado para entender melhor as normas específicas sobre esse imposto para a sua empresa. Bom, agora que você já entendeu alguns conceitos relacionados ao ICMS, bora falar de alguns pontos que são importantes. A primeira coisa que você tem que entender é sobre quem é o contribuinte desse imposto. A legislação fala que o contribuinte do ICMS é toda aquela pessoa, natural ou jurídica, que realiza de modo habitual e constante a circulação de mercadorias com intuito comercial. Ou seja, se você é uma pessoa jurídica ou até mesmo física que realiza de modo habitual a venda de mercadorias, você é considerado contribuinte desse imposto. E a incidência desse imposto? Como eu já disse anteriormente, a incidência do ICMS está ligada à circulação da mercadoria. Então, toda vez que há uma circulação da mercadoria, há a incidência do ICMS. Pô, Thiago, então quando você fala em circulação é somente na venda da mercadoria? Não necessariamente. Muitas vezes a mercadoria ela vai sair do seu estabelecimento para algum outro fim que não necessariamente seja venda e haverá a incidência do ICMS. Mas aí a gente entra em diversos pontos, diversas nuances que a legislação dá pra gente, onde determinada saída pode acontecer com a não incidência, com a suspensão do imposto, com a isenção do imposto, enfim. Tem diversas regras específicas que devem ser observadas para ver se haverá a tributação na circulação ou não. Bom, então a gente já falou sobre quem é o contribuinte, sobre o fato gerador, que é a circulação da mercadoria, e tem um ponto também que causa muitas dúvidas, que é sobre a substituição tributária do ICMS.
O que é isso? Você que tem empresa, que vende mercadoria, já deve ter ouvido falar sobre a substituição e ficou desesperado. Bom, de forma muito resumida, o que é a substituição tributária? É quando o Estado ele substitui a responsabilidade da apuração e do recolhimento do ICMS para uma outra pessoa que não é a sua empresa que fez a venda ou a circulação da mercadoria. Ou seja, o Estado ele pretende fiscalizar de forma mais eficiente, garantir a arrecadação e, para isso, ele tira a obrigação da apuração e do recolhimento de uma pessoa e passa para uma outra pessoa, que geralmente vai ser o importador da mercadoria ou a indústria. Dessa forma, a indústria ou o importador, eles ficam responsáveis em apurar e recolher o ICMS que haveria em todas aquelas cadeias de circulação da mercadoria, ficando muito mais fácil para o Estado garantir a arrecadação e a fiscalização. Bom, outro ponto super importante é sobre a alíquota do ICMS. Cada estado possui a sua alíquota modal do ICMS, ou seja, aquela alíquota que vai ser a mais comum. Por exemplo, São Paulo, a alíquota hoje modal é de 18%. Mas isso não quer dizer que existe somente essa alíquota. O Estado garante alíquotas diferentes de acordo com a essencialidade do bem. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a alíquota ela pode ser até de 4% até 25%, dependendo do bem, da essencialidade do bem. Então, se é um item que ele é essencial à sobrevivência, à saúde, à alimentação, bom, a alíquota tende a ser menor. Agora, se é um item que é considerado supérfluo, a alíquota tende a ser maior. Mas, em média, a alíquota modal aqui em São Paulo é de 18%. Outro ponto super importante que você já deve ter ouvido falar sobre o ICMS é sobre a questão da não cumulatividade desse imposto. O que quer dizer isso? As empresas hoje que são tributadas pelo lucro presumido ou lucro real, elas trabalham de forma não cumulativa quando se trata do ICMS. Ou seja, essas empresas, quando elas fazem a apuração do ICMS, elas se creditam do ICMS que elas pagam em suas compras e, quando elas fazem as vendas da mercadoria, haverá o débito desse imposto. No final, o que ela vai recolher vai ser o débito menos o crédito. Isso é a não cumulatividade, quando você tem a possibilidade de se creditar do imposto na sua entrada para abater dos débitos na sua saída. Então, isso diminui o custo da sua mercadoria na compra. Agora, se você é uma empresa do Simples Nacional, aí o ICMS está embutido dentro do seu DAS e não há possibilidade de você se creditar desse imposto na compra, ou seja, você trabalha com ele de forma cumulativa. Então, todo o ICMS embutido durante as circulações que houve anteriormente, para você que está no Simples, ele é um custo para você. Agora, se você trabalha no lucro presumido ou no lucro real de forma não cumulativa, por ele se tratar de um crédito na entrada, ele não é um custo na sua aquisição. Esse é um ponto importante para você saber, para que você entenda como funciona a apuração desse imposto. A apuração ela acontece de forma mensal e você recolhe, geralmente, por exemplo, aqui em São Paulo, no dia 20 do mês seguinte. Ou seja, você emite as notas de um determinado mês e vai recolher esse imposto no dia 20 do mês seguinte. A gente, como contabilidade, nós temos que fazer todos os registros das notas de compra, entender quando eu posso me creditar, quando eu não posso me creditar, depois fazer o registro das suas notas de saída, apurando o débito, fazendo essa apuração, entregando diversas obrigações aí para o Estado, para que declare corretamente o imposto apurado e emite a guia para que vocês façam o recolhimento. Bom, pessoal, aquilo que eu disse no começo. Eu passei aqui um resumo muito rápido relacionado ao ICMS, só para que você tenha ideia de como funciona esse imposto. Mas dentro do regulamento do ICMS, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem diversos detalhes específicos que são relacionados à atividade da empresa, às mercadorias que estão sendo fabricadas e que estão sendo circuladas, para quem vai ser destinada, enfim, uma infinidade de regras que devem ser observadas para que você não pague nem imposto a mais nem a menos. Então a gente pode falar sobre suspensão do ICMS, diferimento do ICMS, não incidência, isenção desse imposto em vista da atividade que você pratica, para quem você vende e da mercadoria que você trabalha. Mas para isso a gente precisaria realmente de um curso sobre esse imposto, algo muito maior para que a gente mate todos esses detalhes. Mas aqui eu deixo uma pulga atrás da sua orelha para que você pense, será que você está observando tudo isso na sua empresa?
Será que de repente você não está deixando de lado algum benefício que você poderia aplicar? Será que o teu imposto está sendo apurado de forma correta? Então, novamente, você pode contar com a gente aqui da DCTech, que somos especialistas também no ICMS, para te ajudar nessa jornada e tirar todas as suas dúvidas. Deixa um comentário nesse vídeo se esse tema te ajudou, esclareceu alguma coisa, ou se você tem alguma dúvida específica sobre o assunto, ou chama a gente para que a gente consiga te ajudar nessa jornada. E você já sabe, ative as nossas notificações para que você receba os nossos vídeos, curta os nossos canais, segue a gente que a gente vai decolar juntos. Abraço!